Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul em parceria com os sindicatos bancários de Porto Alegre região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa Clara Aguiar. Oi, Kátia. Bem-vinda, Clara. Obrigada. Segundo o censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feito em 2022, o Brasil conta com 8,3 milhões de mulheres com deficiência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, apontava que 8,5 milhões de mulheres sofreram stalking, ou seja, perseguição, na tradução do inglês. No último ano, 1,5 milhão tiveram imagens íntimas vazadas sem consentimento. Para enfrentar esse tema, foi lançado o Guia Anticapacitista de Boas Práticas Digitais, uma iniciativa do movimento feminista Inclusivas, com apoio do Fundo Elas Mais. Focado em construir um ambiente online mais justo e seguro, este guia inovador aborda a violência capacitista digital de gênero, um conceito que reconhece a tripla opressão sofrida por mulheres e mulheres LGBTs com deficiência em ambientes virtuais. A publicação detalha como o capacitismo digital se manifesta na ausência de acessibilidade técnica em plataformas e através de discursos que desvalorizam suas vozes e experiências. Para nos contar sobre a iniciativa, está conosco uma das fundadoras do Inclusivas. Muito bem-vinda, Carol Santos. Olá, eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui falando desse material que acabou de ser lançado no dia 15 na Feira do Livro. Eu, antes de iniciar, eu gostaria de me fazer a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra, não retinta, tenho os cabelos crespo, curto, na altura dos ombros, tingido na cor vermelha, visto uma blusa preta, com uma telinha nas mangas e uma saia totalmente florida, um sapatinho preto, e estou sentada na minha cadeira de rodas motorizada e levemente maquiada e um lenço verde no pescoço com um nozinho que se estende até a altura da minha cintura. E também queria aproveitar, já para a gente poder exercitar essa luta anticapacitista, né, convidar vocês que vão gravar comigo hoje, que vão conduzir o podcast, para fazer a sua autodescrição, que é tão importante, principalmente que como passa também no meio visual, né, para que as mulheres que são cegas ou que têm baixa visão possam saber quem é a Kátia e quem é a Clara. Então, faço o convite para vocês. Perfeito. Obrigada, Carol, por nos lembrar, né, da importância da autodescrição. E antes de me apresentar, a gente está num estúdio, né, um estúdio de rádio aqui nos sindicatos bancários. Ao nosso fundo tem uma tela branca com o logotipo do podcast, De Fato, né, e uma imagem de um microfone vibrando, né, o som. E o logotipo do Brasil de Fato e do Sindicato dos Bancários. Eu sou uma mulher branca, né, tenho o cabelo ondulado, um pouco abaixo do ombro, uso óculos, estou com uma roupa verde, com um colar amarelo, com argolas grandes, né, construído por mulheres que trabalham com reciclagem, e eu acho que é isso. A roupa é um macacão verde.
É um exercício, né, É um Kátia? exercício. Eu sou a Clara Aguiar, eu sou uma jovem de 26 anos, sou branca, tenho cabelos longos e lisos de franja, da cor castanho escuro, uso uma blusa preta de um ombro só, colar, calça jeans e um tênis na cor preta. Muito Ótimo. bem. Fomos bem, Carol? Ótimo, isso aí para a primeira vez está perfeito, é isso, é isso. Agora, quem está do outro lado, quem vai nos assistir, nos acompanhar, sabe quem são as apresentadoras. Isso é muito importante. Esse exercício, né, da autodescrição, de se preocupar com a questão da acessibilidade para quem está do outro lado assistindo é fundamental. E a gente busca muito essa construção enquanto movimento, para que a gente possa mudar essa estrutura da sociedade e tornar a sociedade, incluir, aliás, a sociedade na luta anticapacitista, que é isso, né? Se autodescrever quem somos nós, se a outra pessoa do lado, muitas vezes do outro lado, não está enxergando. Né? Então a gente faz esse exercício. Isso já faz parte do que se chama de capacitismo digital. Isso. Sim, porque assim, no momento que tu está apresentando um programa, né, que tu vai passar, que seja no YouTube, que seja em alguma plataforma, e tu não te autodescreve, automaticamente tu tá te silenciando para outra pessoa, né? Tu não tá dizendo, oh, eu sou assim, para você que não está me enxergando, para uma mulher, né, cega ou com baixa visão, tem a questão da baixa visão também, sim. Às vezes não consegue identificar os nossos traços. E assim, nós temos a visão para nos olhar, para saber como somos, né? Como são os nossos traços, e a pessoa, e a mulher que não enxerga. Então, assim, se autodescrever é um exercício. É um exercício que eu convido a vocês a praticar nas gravações do podcast para incluir as mulheres com deficiência. Eu acho que é muito importante esse exercício. E faz parte da luta anticapacitista, né? E desse percentual de 8,3 milhões de mulheres com deficiência, tu saberia qual a porcentagem? Maior? Cegas. Cegas. Mulheres com deficiência visual. Ah. As mulheres com deficiência são a maior porcentagem dos tipos de deficiência que tem. São as mulheres cegas. São as mulheres com deficiência visual, aliás, que cega é quando não enxerga, mas a deficiência visual ela tem vários graus de vários tipos, né? Então, cega é quando é total. Então, a gente diz daí cega. Hoje até elas mesmas chamam, às vezes, a nossa atenção que não sou uma mulher com deficiência visual. Eu sou cega, porque eu não enxergo nada. Então, antes a gente dizia, é uma mulher com deficiência visual. Não, porque a deficiência visual ela tem várias características, várias formas. E a mulher cega, não. Ela já está dizendo literalmente que ela não enxerga. Então, hoje ela já nos corrige também a terminologia, para vocês verem como até também a terminologia correta faz parte desse processo de construção, né, dessa luta, né, contra o capacitismo, né, que é a luta anticapacitista. Então, são processos que a gente vai aprendendo, nós mesmas, mulheres com deficiência, vocês veem, um exercício de aprendizado que eu sempre digo assim, não é só sobre nós, é sobre todas nós, né, sobre todas nós. E quando é sobre todas nós, a gente tem que incluir todas. Então, nós também aprendemos com nós mesmos, né? Então, é um processo. Qual foi a motivação principal para o desenvolvimento do guia que aborda justamente o capacitismo digital, né? Bom, assim, acho que primeiramente falar do tema da violência digital de gênero, que foi aí que nós conseguimos aprovar o edital pelo Fundo Elas Mais. Foi quando eu me reuni com as gurias no movimento e nós identificamos que dentro do movimento tinha uma ativista, que sou eu, que sou sobrevivente de tentativa de feminicídio, que já sofri vários ataques em publicações, em matérias que contam a minha história, a minha luta. Então, ali quando a gente identifica que dentro do movimento tem um ativista que está sofrendo a questão do capacitismo, da violência digital, a gente diz, opa, peraí, porque a gente já tinha um produto, foi o nosso primeiro produto para falar de capacitismo. Foi o mini dicionário anticapacitista, que a gente também identificou dentro do movimento como que o capacitismo acontece em relação às mulheres com deficiência. Ele é diferente em relação aos homens. Ele é bem diferente pela questão de gênero. Com nós não é diferente. Então, quando a gente consegue identificar essas lacunas,
essas violências dentro do próprio movimento, onde a gente consegue entender que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente precisa fazer algo. E identificar a questão da violência digital é um tema muito novo. A questão da violência digital de gênero é muito novo. É mais uma forma de violência que acontece contra as mulheres. E, em relação às mulheres com deficiência, a gente tem o atravessamento do capacitismo. Então, nós sofremos 2 tipos de violência no digital. Não é só a violência digital de gênero que as mulheres sem deficiência sofrem. É a violência digital de gênero junto com o capacitismo. Então, são 2 tipos. Então, a gente se reuniu e disse, vamos fazer um guia. Porque não tem nada de informação, de material, de orientação no país que fale sobre a questão da violência digital de gênero e capacitismo. Então, esse guia que nós lançamos recente, ele é inovador. Assim como os outros materiais das inclusivas são materiais inovadores, porque eles trazem assuntos que muitas vezes nem a sociedade reconhece. Então, quando a gente lança o Guia Anticapacitista de Boas Práticas Digitais, a sociedade também não vai reconhecer, mas vai, a partir dele, né, se sensibilizar, se informar para trabalhar as questões da violência digital e do capacitismo. Então, ele surge disso, ele surge dessa perspectiva, né, dentro do movimento para a sociedade em si e principalmente quando a gente fala de políticas públicas. Né? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente sabe que as políticas públicas, muitas vezes, na maioria das vezes, nos silenciam. Né? E silenciam a nossa voz e os nossos corpos. Então, ele vem justamente para fazer esse enfrentamento, junto com a sociedade, junto com o movimento de mulheres, porque foi esse o desafio desse guia. Fazer um material que pudesse não ser só para as mulheres com deficiência. Ele não é um material específico, não, ele é um material aberto, ele é um material feminista, ele é um material interseccional e, principalmente, ele é um material coletivo. Porque é quando a gente pensa que a luta não pode ser só lutada só por nós mesmas. A luta das mulheres com deficiência, ela tem que ser uma luta que todas lutem junto com nós. Porque se a gente lutar sozinha, a gente vai estar falando para nós mesmas sempre. E não é essa a ideia. Enquanto o movimento que já tem 11 anos de atuação. É que a luta seja falada e construída junto com outras mulheres do movimento feminista. Então, assim, ele vem justamente para isso. Informar, sensibilizar e conscientizar a sociedade, mas também as mulheres e as mulheres de outros movimentos que também se somam junto a esse guia, né? Ele traz exemplos, né, dessa violência, Sim. como é que ela se manifesta, traz frases. Podia nos trazer alguns desses exemplos? Bom, quando a gente fala na questão do ambiente digital, nós lançamos recentemente 2 vídeos nas nossas redes sociais que tinham foco específico na violência digital e no capacitismo. Eu, enquanto ativista, gravei frases que são deferidas à minha pessoa em publicações, e uma dessas frases, relacionada à violência, né, porque a gente também tem que lembrar que nós estamos no período do 21 dias de ativismo pelo fim da violência, então a gente pegou justamente isso, né, trabalhar a questão da violência digital. Desses comentários, né, nessas violências que são direcionadas a mim, uma delas era assim, namorado vagabundo dá nisso. Escolheu super mal, ou seja, me condenando, me julgando pelo fato do cara ter feito o que fez comigo, né? Então, assim, essa é uma violência digital, assim como a violência capacitista. Nas redes sociais, a gente pode falar eu vinha vendo nós pensando, gente, isso já acontece há muitos anos e a gente não se dá conta que a violência digital relacionada ao capacitismo está relacionada às piadas. Uhum. Quantos humoristas fizeram fama em cima das pessoas com deficiência? Uhum. Fazendo chacota, fazendo piada. Memes. Né? Então eu vim pensando, gente, isso não é de agora. Então a violência digital, né, quando a gente fala da violência digital, ela já é alguma coisa antiga. Mas é um antigo que hoje parece que é tão recente, né? Tão recente para nós enquanto mulheres com deficiência. Não, ela não é recente. Ela já é uma prática,
né? Uma prática capacitista já muito antiga, que a gente não se dá de conta, né? Por que a gente também trouxe a questão no guia das mulheres LGBTs? Porque as mulheres LGBTs, elas vão sofrer a questão da orientação sexual, que é um ataque, é uma violência extremamente violenta em relação aos corpos das mulheres LGBT, nesse caso, as mulheres com deficiência, que daí também tem a questão da deficiência, que é um espaço que o digital atribui muito à questão, ou seja, da superação, né? A questão da superação. Eu vou dar entrevista, as pessoas dizem, tem um exemplo de superação. Gente, superar o quê? Superar as tantas barreiras que eu enfrento na sociedade para sair de dentro da minha casa? Isso é superação? Não, isso são barreiras. Por que eu, enquanto uma mulher com deficiência, não tenho os mesmos direitos que as outras pessoas? Por que eu, para poder sair de casa, eu tenho que ter acessibilidade? Se eu não tiver acessibilidade, e quando eu falo acessibilidade, envolve muitas questões, porque a acessibilidade, ela é algo construído não só para as pessoas com deficiência, para as mulheres com deficiência. A acessibilidade é construída para todas nós, para toda a sociedade em geral. Um celular com uma tela touch, isso é uma acessibilidade. Quem é que se beneficia dele? É as pessoas com deficiência, as mulheres com... Não, é a sociedade. Pois é, tu podia nos contar como é que tu chegou até aqui aos sindicatos bancários? Para as pessoas terem uma ideia das barreiras. Das barreiras. Bom, eu moro no extremo sul da cidade, daí eu até cheguei aqui, desculpa, o rapaz... O Diego veio cedo. Eu tive que me reorganizar, tive que vir de lotação para eu não ter nenhum percalço no caminho. Tipo, ônibus adaptado, estragou, fiquei. Ônibus adaptado encostou, tem alguma pessoa já com deficiência, tu fica, né? Que daí já tem, daí tu não vem. Então, se eu fiz toda uma... É uma pessoa... É uma por vez. Por ônibus. Por ônibus. Então, se eu fiz toda uma estratégia para chegar até aqui, eu tive que sair mais cedo. Aqui o próprio sindicato é num espaço totalmente inacessível. Eu tenho uma cadeira motorizada, né? Vocês imaginem uma pessoa que tem uma cadeira manual. Ela não dá conta nem de descer nem de subir. Se não tiver alguém auxiliando. Porque tem ela é a ladeira, né? É íngreme. Sim. Ela é totalmente inacessível. Então, assim, o próprio espaço para se chegar até aqui já tem a estrutura da falta de acessibilidade. Então, assim, a acessibilidade... ela não vai ser só para nós. Vai ser para uma pessoa idosa que usa uma muleta, como é que vai descer? Não tem como descer a ladeira, né? Se tiver o carrinho, uma mãe com carrinho. Então, a acessibilidade, ela é para todas nós. Não somente para quem necessita, que seja de um aparelho assistivo, como uma cadeira motorizada, que seja de uma bengala. Não. A acessibilidade, ela é universal, ela é para todas as pessoas. E é muito difícil a sociedade ter esse entendimento, né? Que entende que a acessibilidade é só para nós, só para quem tem algum tipo de deficiência ou alguma limitação. Porque, na verdade, as pessoas com deficiência ficavam muito escondidas, Sim. né? Dentro de casa. Como a gente estava conversando antes, né? Que tu falou, tratadas como coitadinhas, né? Que merecem pena e que precisam ser cuidadas. Cuidada, não cuidar, né? A questão a questão da invisibilidade, das mulheres com deficiência ainda é grande. Infelizmente ainda é grande. E é isso que a gente vem trabalhando enquanto movimento. Sair da invisibilidade. Nós já estamos na invisibilidade. É tratar esse tema, se construir uma agenda feminista, que é o que a gente tem trabalhado enquanto movimento. A gente tem a Carta das Mulheres com Deficiência aqui do nosso estado, que trabalha justamente isso, a questão das políticas públicas. Porque se a gente não tiver uma estrutura de políticas públicas, nós vamos permanecer na questão da invisibilidade, dos nossos direitos, das nossas vozes, dos nossos corpos, totalmente no silenciamento, porque isso é histórico. O processo da invisibilidade das pessoas com deficiência, eu falo geral, né, é histórico, e que a gente vem rompendo ao longo dos anos, ao longo dessa construção social, dessa construção de luta por direitos e garantias. O que é a luta por direitos e garantia das pessoas com deficiência? A própria ONU, que foi a última convenção, foi qual?
A última convenção da ONU foi qual? Das pessoas com deficiência. Então, já se trava esse processo de silenciamento. Quando a convenção da ONU faz a última convenção das pessoas com deficiência, já fica muito claro aonde nós estamos na sociedade, né? E vão um pouquinho mais adiante, né? Quando a gente está falando de legislação, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que levou mais de 15 anos para ser aprovado. Outra barreira política, né, social, cultural, porque daí envolve tudo, né? Que foi a questão de aprovar a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei tão nova, que já tinha tido uma construção de muitos anos. Então, isso deixa muito claro onde é o nosso lugar nesta sociedade. Onde é o lugar das mulheres com deficiência, que é desse lugar que eu estou falando enquanto movimento, né? Na sociedade. Onde é que é o nosso lugar? É um lugar de resistência e de luta. É uma concepção que se perpetua de que são as pessoas com deficiência que têm que se adaptar à cidade, né? Não. Passa por uma política. E não a sociedade. Porque é a cidade que precisa se adaptar para... E ao contrário, né? A sociedade ainda constrói, né, essa visão, né, social, bem social mesmo, né, cultural, acho que bem cultural também, né, de que nós não precisamos nos adaptar, mas sim a sociedade. As nossas situações, as nossas limitações, romper com as barreiras que são tantas, né, principalmente atitudinal, que vocês fizeram aqui hoje de se autodescrever, é romper uma barreira atitudinal. Né, romper com aquela coisa assim, não, eu enxergo, eu vou ficar nesse lugar e tá tudo certo. Não é sobre isso. É romper as barreiras. E para romper, a gente tem que estar unida nessa luta. Porque senão as mulheres com deficiência, eu sempre digo, as meninas com deficiência, nós vamos continuar ficando para trás. Vai passar gerações e nós vamos continuar para trás. Porque, assim, é um processo muito difícil e muito desafiador. Muito, muito desafiador. Não só aqui no nosso estado, mas em âmbito nacional. Pois é, e tem essa questão que tu não nasceu com deficiência, Sim. né? Eu me tornou a partir de um ato violento. Sim. Né? Como é que foi esse processo para ti? Bom, fazem 25 anos, né, que eu sofri uma tentativa de feminicídio, com um tiro pelas costas que me deixou paraplégica, né? Por isso que eu faço uso de cadeira de rodas, eu perdi o movimento das pernas na hora. E assim, Kátia, eu posso te dizer que eu estou falando de 25 anos atrás. Não se tinha nem a própria Lei Maria da Penha, não se tinha nem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não se tinha sequer uma estrutura, principalmente que eu digo de acolhimento. Eu simplesmente fui para casa com a informação que tu não vai andar. Só com essa informação. Eu não fui para casa com uma orientação, tipo, tu não vai andar, mas tu tem alguns meios, né, que tu vai te facilitar a tua condição de vida, melhorar a tua qualidade de vida, tu usa isso, tu faz isso, tu faz aquilo, faz isso. Não, eu não tive. A única informação que a minha mãe e eu nós tivemos era que eu não ia mais andar e que ia ter que usar uma cadeira de rodas. Assim, eu levei 6 meses para sentar na cadeira. Porque eu olhava aquela cadeira, um monte de ferro. Aquilo para mim era muito estranho. Eu caminhava, até ontem eu caminhava. Eu era muito jovem. Que idade tu tinha, Carol? Eu tinha 19. Eu estudava, eu trabalhava, eu tinha sonhos, tinha planos. E isso foi interrompido assim, do nada. Né? Foi totalmente interrompido. E assim, como é que tu recomeça? Né? Naquela época não tinha nem ônibus adaptado, tinha pouquíssimos. A questão da acessibilidade em relação aos ônibus, em Porto Alegre tem muita luta minha. Muita luta minha. Assim, rampa, lugares sem escola, sem acessibilidade, tem muita luta minha. Porque assim, eu fiquei 9 anos dentro de casa presa. Porque eu tinha medo de sentar numa cadeira manual, porque eu não tinha, né, o privilégio de ter a cadeira motorizada ainda, né? Então, assim, 9 anos da minha vida foram presos dentro de casa. Eu escutando, assim, as pessoas que foram se reaproximando de mim, pessoas maravilhosas, que eu sempre tive essa sorte de encontrar pessoas maravilhosas, de dizer assim, Carol, tu é muito jovem, tu precisa encarar o mundo
Tu precisa encarar a tua realidade e tu precisa seguir. Tu tem muita força, tu tem muita luz para ficar presa dentro de uma casa. E quando eu tive essa coragem, depois de 9 anos, eu sentei na cadeira manual e disse para minha mãe, mãe, hoje eu vou sair. E a mãe se assustou, que a mãe também tinha esse medo, né? De eu encarar o mundo lá fora, né? Que mundo que estava me esperando, né? Que ela sabia qual era. Ela sabia, eu ainda não sabia, né? Eu disse, eu vou sair, onde é que tu vai, Carolina? Eu disse, eu vou procurar escola. Porque eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui uma mulher que sempre fui muito do estudo. Como assim estudar? Sim, eu vou buscar escola, preciso retomar meus estudos. E eu fui. Primeira vez que eu saí na rua, eu quase caí com a cadeira. Quase empinei a cadeira sozinha. Mas ali eu não parei. Tu saiu sozinha? Sozinha, totalmente. A mãe ficou em pânico, porque tinha daí um ônibus adaptado, daí eu ia com nele e voltava nele, né? Eu fazia os horários para poder fazer tudo rapidinho, né? E eu fui sozinha. Que ali foi meu primeiro passo. Quando eu quase caí, eu disse, gente, é isso aqui que eu vou enfrentar. É a falta de acessibilidade, de não ter rampa, de não ter acesso, é tu chegar numa escola, ter um monte de escada, tu ficar na rua esperando alguém passar para pedir ajuda para alguém entrar dentro da escola. E assim eu fui construindo esse novo processo de, infelizmente, ter que me readaptar. Então, o que a Clara trouxe é muito importante. Por que a gente tem que se readaptar? Por quê? Porque é um preconceito, é um capacitismo, né? É um capacitismo social, cultural. É um capacitismo social e cultural em relação à nossa existência, né? Nesse lugar aqui no mundo. Por isso que eu digo, que lugar que nós ocupamos no mundo, nós enquanto mulheres com deficiência, que tem tantos atravessamentos, né? Principalmente quando a gente fala da questão da violência. Principalmente. Então o guia, ele vem justamente para trazer todas essas informações do mundo digital, que estamos cada vez mais conectadas. As nossas meninas estão cada vez mais conectadas. A violência, ela é totalmente crescente. É uma nova forma de violência, né? Só mudou um pouco o formato, mas ela continua existindo tanto no offline como no online, e de maneira bem cruel. E vai marcar cada vez mais os corpos que são, né, que não seguem os padrões, né? Eu sempre digo assim, os corpos das mulheres com deficiência, eles não seguem os padrões da sociedade, né, que foi construído para a sociedade. Então a gente vai sofrer mais violência. A questão da falta de acessibilidade no digital vai silenciar quem? As mulheres surdas, as mulheres cegas, as mulheres com deficiência intelectual, porque não vão conseguir acessar. Assim, a gente sempre diz, falar em democracia no digital é o que? É justamente isso. Que as mulheres com deficiência, elas também precisam ter esse direito, porque isso envolve o acesso à educação, ao acesso ao conhecimento, né, o conhecimento principalmente, a questão da saúde. Tudo hoje envolve digital. Pois é, e vocês indicam, por exemplo, no guia, que menos de 3% dos sites são acessíveis, né? E isso a gente está falando dos sites brasileiros, que tem a ver com o governo. Sites do governo federal, isso, estadual, isso. municipal. Infelizmente, o que é 3%, né? No mundo que é hiperconectado. Não é nada. Então, quer dizer, é uma barreira. É uma lacuna. E o guia, ele traz as orientações, né, de boas práticas no ambiente digital, né? Poderia nos dizer algumas delas? Eu acho, assim, que as boas práticas é bem isso. Criar plataformas que pensem para incluir, né, as mulheres com deficiência. A questão da acessibilidade. Quando a gente fala da violência, vamos pegar bem esse ponto dos 21 dias de ativismo. Como que uma mulher com deficiência vai fazer uma denúncia? Tanto no físico, né, que é na delegacia, que já é outra barreira, que é uma luta das inclusivas de anos, como no online. Se a plataforma em si, ela não tiver uma estrutura de acessibilidade, não tem como denunciar. Ou seja, a mulher com deficiência vai continuar sofrendo a violência. Se não for uma informação acessível, com vídeos, com legendas. Por que é importante o vídeo com legenda? Porque muitas mulheres surdas conhecem somente a língua portuguesa. Né? Então, assim, ter a legenda é importante, mas também ter intérprete de Libra é para as pessoas que só têm conhecimento da língua de sinais, né? Que é a Libras, né?
Então, assim, essas são as boas práticas, né? Construir mecanismos que incluam, que levem a questão do acesso à informação, à orientação, a ter os mesmos direitos e não excluir. Porque o que a gente vê muito nesse mundo digital é a questão da exclusão dos nossos corpos. A questão do próprio protagonismo. Vocês veem mulheres com deficiência em propagandas? Eu não vejo, é difícil, muito difícil. As próprias ativistas, influenciadoras com deficiência, até no guia a gente traz a informação que uma pesquisa recente diz que 71% das influenciadoras são mulheres. Então isso já para nós já é um avanço importante, né, de saber que nós estamos lutando pelo nosso direito de voz, de ocupar o digital, né, seja por enquanto influenciadora, depende muito da questão dos temas também, né? Mas já é uma lacuna que está sendo rompida, porque nós somos a maioria. Nós, mulheres, somos a maioria. Então, assim, boas práticas digitais é isso, é construir um mundo digital que pense, que olhe para as mulheres com deficiência em relação à sua interseccionalidade, que são várias. Então, assim, por isso que o guia vem, para fazer esse enfrentamento mesmo, mostrar de que maneira a sociedade e o digital podem melhorar suas práticas, né? Pois é, vocês falam também no guia, né? Fazem uma crítica aos meios de comunicação, que vocês chamam do capacitismo midiático. Isso. Né? Como é que os meios de comunicação atuam nesse sentido? Bom, eu posso, assim, trazer uma experiência, assim, bem pessoal minha, né? Que eu já trouxe também a questão da superação, né? A própria mídia nos trata como mulheres que se superam, né? Então, aquela coisa, assim, sensacionalista, né? Bem sensacionalista, né? Superar. Então, assim, a Carol dá uma entrevista, a Carol ser ativista, a Carol ser mãe, a Carol ser feminista, a Carol trabalhar o tema da violência. Gente, que mulher, que é uma guerreira. Gente, eu não queria estar nesse lugar, desculpa, né? Eu poderia ser ativista, trabalhar o tema da violência, mas não estar nesse lugar. Então, assim, a mídia, ela tem um papel fundamental. Quando a gente fala da comunicação, a mídia tem um papel fundamental. Quando a gente quis trazer a questão do capacitismo midiático, é justamente por quê? Porque a mídia, quando comunica, ela molda estruturas sociais de pensamento, de sensibilidade, de referência em relação aos corpos, principalmente das mulheres, né? Então, assim, a mídia ela tem um papel fundamental quando a gente fala a questão social. Então, assim, trazer a questão da mídia para dentro dessa construção anticapacitista é justamente o quê? É dizer que a mídia tem que desconstruir os estereótipos, tem que desconstruir terminologias que já estão atrasadas, estar atualizada, né? Se atualizar os termos, né? Antigamente usava muito, e muitas matérias que foram publicadas comigo, já usaram, infelizmente, portador, né? A Carol é uma portadora de deficiência. Não, a Carol é uma mulher com deficiência. Então, se o tema portador, ele ainda é usado pela mídia. Esse mini dicionário anticapacitista que vocês lançaram traz termos. Esse enfrentamento. Ele traz, assim, frases que nós, mulheres com deficiência, escutamos. Ele traz essas frases. Tipo, quando a gente fala da questão de relacionamentos, é um anjo na tua vida. Né? É um anjo na tua vida. Porque qual homem que vai contigo? Né? Qual homem que vai querer uma mulher com deficiência? Se não for um anjo, né, que vai cuidar, vai proteger, né? Muitas vezes esse anjo que cuida, protege também é aquele que violenta, né? Então, assim, esse guia, que foi o primeiro, foi justamente para dizer assim, olha a sociedade, quando você se refere a nós, e tem frases também que são muito corriqueiras, tipo, eu não tenho pernas para isso, né? A gente fala muito, né? Esses dias até conversando com a Télia disse, Carol, eu estava numa reunião e assim, eu fiquei assim apavorada com as coisas que eu escutei, que eu tive que dizer assim, gente, vamos parar, deu.
Vamos parar. Porque assim, chega desse negócio que eu não tenho pernas para isso, eu não tenho braços para isso. Isso é capacitismo. Por que que a deficiência ela tem que ser usada para essas estruturas, né? Da gente se referir que eu não tenho condições, que eu não isso, que eu não aquilo. Isso, né? Então, assim, a mídia também tem esse papel, né? De desconstruir, de dar voz para as mulheres com deficiência, né? Da gente ser o instrumento de informação também da mídia, né? Falar sobre nós é protagonizar a nossa existência. Então, assim, a mídia também tem esse papel de incluir as mulheres com deficiência. E não é só incluir matérias, campanhas, não, é incluir justamente nos espaços, nos próprios espaços. É aqui, nesse espaço, quem sabe um dia ter uma mulher com deficiência. Eu conheço 3 jornalistas mulheres com deficiência, não sei se vocês conhecem. A Lelei Teixeira, que é uma mulher com nanismo, super parceira das inclusivas, participou do projeto também. A Mariana Baierle, que é uma mulher cega, que fez o programa da TVE, trabalhou bastante anos na TVE, fez um programa Cidadania, a gente gravou vários programas com ela. E a Juliana Carvalho, que não mora mais no país, que fazia o Faça a Diferença da TV Assembleia. Mas são só as 3 que eu conheço. São só as 3. Então, assim, a mídia também dá espaço de voz, né? Dá espaço de voz para as mulheres com deficiência, para que elas também possam ocupar os espaços, né? Então, acho que é por isso que a gente quis trazer a questão da mídia, né? Por esses tantos atravessamentos que tem em relação às mulheres com deficiência. Que daí vem desde a terminologia, como eu pontuei, desde dar voz, são muitas as situações que as mulheres com deficiência podem e devem ser incluídas, né? E não silenciadas. E existe essa violência mais explícita, mas também aquela que fica subliminar por meio do capacitismo recreativo, né? Sim. Então, vem no ambiente digital por meio de memes. Piadas, né? Que é uma coisa histórica, né? Que imagina, hoje no ônibus eu vi, não, mas isso não é de agora. Essa violência digital que envolve o capacitismo não é de agora. Porque quantos influenciadores que são bambambam aí no Brasil se cresceram usando as piadas, os termos, e já é uma luta constante do movimento, né? A gente não aceita mais, né? A gente já não aceita mais ser motivo de piada. Porque não, assim, ó, fazer uma piada sobre uma mulher que seja com deficiência, e é só a gente sabe as barreiras que a gente enfrenta para existir. Então, assim, a gente não pode ser chacota, ser motivo de piada. Jamais. Carol, esse guia ele foi realizado, né, pelo Movimento Feminista Inclusivas, do qual tu participas, é fundadora, com apoio do Fundo Elas e a Elas Mais, e a parceria do Coletivo Feminino Plural, a Querela Jornalistas Feministas, a Tagarelas, entre outros, né? Como é que foi a produção desse guia e aonde que as pessoas conseguem adquiri-lo? Bom, quando a gente, né, resolveu construir o material, enquanto movimento, a gente pensou assim, vamos construir um material, que todos os materiais, a maioria foram nós que fizemos pela questão do tema, né? Não tem como, nós temos que falar sobre a questão do tema, né? A gente pode construir parcerias, mas eu disse, não, vamos fazer uma coisa diferente. O projeto em si já é diferente, porque trabalha o tema das mulheres com deficiência LGBTs, né? Então, por mais que a gente seja um movimento interseccional, a gente quis trazer, vamos fazer algo coletivo. Algo que seja construído de maneira coletiva e bem feminista pelos movimentos de mulheres daqui do Rio Grande do Sul, para que todas nós possamos aprender. Porque, assim, o próprio tema do digital para nós, enquanto movimento, é um desafio. Né? Sim. Porque é um tema novo, para nós também é novo. Daí, quando a gente sequer tem base para falar sobre tudo que a gente falou nele, que a gente traz, assim, várias questões aqui nesse guia. Ele é pequenininho, fininho, mas ele é muito informativo. Né? Ele traz, assim, orientações super importante que para nós também foi um desafio construir. Então, assim, vamos puxar a mulherada do movimento aqui do Rio Grande do Sul, que são parcerias nossas, né? Coletivo foi a base das inclusivas para que as inclusivas pudessem ser o que são, porque, assim, quando a Télia me convida para participar do coletivo,
Nós passamos muitas barreiras e a Télia relembrou isso no lançamento do guia. Olha, a Carol era carregada no colo de um homem 2 andares acima para poder fazer o trabalho das mulheres com deficiência para a gente poder puxar esse movimento. Então, assim, já se envolve acessibilidade. Já não tinha acessibilidade para se fundar um movimento. Então, eu me colocava nesse lugar desafiador. Então, a gente pensou, vamos fazer juntas, vamos construir de uma maneira assim, bem coletiva, porque vai ser um desafio não só para as inclusivas, vai ser para todas. Então, assim, foi um desafio, porque a gente construiu ele em 2 meses. E, assim, ele é acessível. A gente está finalizando a parte da descrição das imagens, né? Então, ele é totalmente acessível. Ele tem na internet do nosso blog, que é inclusivas com 2 S's, blogspot.com. Ele tem impresso, né, que foi quando a gente fez o lançamento, ele tem material impresso, que a gente vai estar levando para as atividades que a gente faz. Vou semana que vem fazer 4 turmas numa escola lá na minha comunidade, no qual vou falar da violência digital para os adolescentes. Então, ele já vai junto comigo, né? O mini dicionário também já vai junto comigo, porque é isso, é a gente ampliar a questão da nossa participação. E a questão da escola, para nós, sempre foi um espaço que a gente sempre trabalhou. Eu, enquanto ativista e liderança da minha comunidade, eu sempre me preocupei de estar dentro das escolas para falar da questão da violência. E as escolas, então, podem te convidar para ir fazer palestras? Sim, podem sim. Se eu tiver estrutura e condições para também chegar no local, que é isso, né? É tudo que envolve para que a Carol ou as inclusivas possam estar num espaço para poder desenvolver a nossa agenda, né? As nossas lutas, nossas batalhas, que são tantas, né? Então, assim, na semana que vem são 4 turmas. E são turmas que eu estava conversando com a escola ontem. São turmas que têm a questão da violência muito expressiva. Muito expressiva. Então, elas escolheram essas 4 turmas justamente para poder falar da história da Carol, para poder explicar o que é violência, legislação, violência digital, bullying. Então, a gente faz também esse trabalho educativo e informativo dentro das escolas, porque é ali que também se forma, né, os nossos jovens adultos, também é na escola, né, não só na família. A família tem um papel fundamental, mas a escola também tem um papel fundamental de orientar. E nós, enquanto movimento, de levar informação e conhecimento também para dentro das escolas. Então, semana que vem, nós vamos estar dentro da escola, da comunidade no qual eu moro, para poder também levar o digital, porque a violência digital está muito crescente em relação às nossas meninas, né? Sim. A questão do assédio, bem crescente. Nos conta um pouquinho como é que nasceu a Inclusivas. Bom, ela já nasce desse desafio meio da Télia, né? Quando a Télia traz... Foi muito, muito legal esse lançamento, porque a Télia trouxe muito essa narrativa minha e dela, pessoal, né? Ela nasce... Primeiro a gente realizou um seminário em maio de 2014. 2014 nós realizamos aqui em Porto Alegre o primeiro seminário de políticas públicas, e eu fui convidada para participar. E outras mulheres com deficiência, que já faziam parte de movimentos de pessoas com deficiência, já participavam, né? Então foram nesse seminário. Ali, a Télia também participou, né? Que foi uma das organizadoras. Já me conhecia, a gente já tinha se conhecido nos 21 dias de ativismo, a gente já tinha se cruzado na Redenção, os flash mob que o coletivo realizava. Então ali surgiu essa vontade de se construir um movimento de mulheres com deficiência. Só que ele ficou ali no esquecimento, né? Aconteceu o seminário, ficou, e a Télia, quando foi conhecer o Robert, foi na minha casa conhecer o Robert, foi quando ela me convidou para fazer parte do coletivo. Disse, Carol, vamos fazer parte do coletivo, daí tu vai trabalhar a questão da deficiência, das mulheres com deficiência, e ali a gente retomou a vontade, a ideia, vamos chamar as mulheres, aquelas meninas que estavam no seminário, sim, e a gente chamou, se reuniu dia 30 de agosto na Casa de Cultura Mário Quintana, e ali a gente decidiu formar o movimento, em dia 30 de agosto de 2014. Então, ali ele foi fundado, porque a gente sentiu essa necessidade de, enquanto mulheres com deficiência, porque daí a gente também descobriu, dentro do coletivo, que é uma organização feminista, que nós não éramos pessoas com deficiência.
que a gente sai dessa condição de pessoa com deficiência e consegue entender que a gente é uma mulher com deficiência e que ser uma mulher com deficiência nessa sociedade tem muitos marcadores sociais, tem muita exclusão. Então, assim, para vocês verem o quanto é importante a luta feminista, o quanto o coletivo teve papel fundamental nessa construção feminista de cada uma de nós. Cada uma de nós se identificasse e entender, não sou uma pessoa com deficiência, sou uma mulher. Porque isso, nessa sociedade, é diferente. Ser mulher nessa sociedade é diferente de um homem com deficiência. Então, assim, o coletivo teve essa base fundamental nessa construção feminista de cada uma de nós, inclusive. Então, assim, teve essa importância, né, dessa construção. Então, ali a gente fundou Ideias Inclusivas justamente por identificar aqui no nosso estado as tantas lacunas que nos atravessam, pela questão da acessibilidade, pela questão do próprio protagonismo dentro dos movimentos de pessoas com deficiência, que são espaços dominados por homens, brancos, cis, gênero. Então, assim, a gente faz esse enfrentamento de estar, de ocupar. Muitas vezes com lacunas, com dificuldades, com não reconhecimento da nossa luta, da nossa agenda. Então, foi assim que surgem as inclusivas. E é uma atuação que busca políticas públicas. Hoje, atualmente, né, vocês observam quais são as demandas da população com deficiência aqui em Porto Alegre, no estado? Bom, para as mulheres com deficiência, acho que a gente pode dizer que são todas. Saúde, né? Eu sempre, quando a gente fala na questão da saúde, a gente traz muita questão dos preventivos, né? Uhum. Nós, mulheres, a gente tem que estar sempre fazendo os preventivos. Mas aí fica a pergunta, será que para fazer os preventivos uma mulher com deficiência consegue acessar? Um preventivo ginecológico, um pré-natal, uma mamografia. Então, assim, não são acessíveis. Uhum. Não são acessíveis. Então, assim, falar da questão da saúde e prevenção é um desafio para as mulheres com deficiência aqui no nosso estado. Eu vou mais adiante. Não é só aqui no nosso estado. Vai muito mais além. Né? Então, assim, é um desafio. A questão da violência, a própria violência, né? Uhum. Denunciar a gente. Nós ficamos anos e anos e anos lutando com uma denúncia no Ministério Público contra o movimento, denunciando a delegacia, que não era acessível. Daí, o que a gente fazia? Elas colocavam que tinham feito acessibilidade, o que a gente fazia enquanto movimento? Fazia o monitoramento, chegava lá de surpresa. A gente chegava, olhava, gente, se isso aqui é acessibilidade, mandar fazer relatório, olha o trabalho do movimento, fazia relatório, tirava foto, gastava o nosso tempo, a nossa energia, né? Porque daí a gente se desloca de ônibus, porque daí quando não tem projeto, o deslocamento é de ônibus, né? Que é mais difícil, né? Para poder fazer essa denúncia, denunciar, cobrar, exigir. Hoje que a DEA, depois de 11 anos, está no espaço que se diz acessível, que nós não fomos ainda lá, nós não conseguimos fazer o tal do monitoramento, né, depois de lançada de novo. E detalhe, nós nunca fomos convidados para os lançamentos da DEA aqui. Nós nunca recebemos convite. Nunca recebemos. Então, assim, é um desafio. A questão das políticas públicas, para nós, é um desafio, porque, assim, é um papel do Estado. É um papel do Estado garantir políticas públicas. Mas a gente sabe que, na prática, nem a própria Lei Brasileira de Inclusão não é implementada. A Lei Maria da Penha, que inclui a questão das mulheres com deficiência, não é totalmente implementada. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente muda essa realidade? Isso é um papel social e político, que não se faz sozinha. Se faz com uma rede, né? Com uma rede que entende, que acolhe, que reconhece o direito de fazer enfrentamento à violência, o direito de implementar a própria Lei Brasileira de Inclusão, que levou tantos anos para ser aprovada, né? Já deixando muito claro o papel das pessoas com deficiência na sociedade, que é tipo assim, ficam por último. Uhum. Estejam por último, as políticas públicas que sejam as últimas. A agenda feminista que inclua por último as mulheres com deficiência. Não, a gente precisa mudar essa realidade. A gente necessita urgentemente. Eu não quero partir daqui
sem essa construção social. Nem que eu tenha que lutar com todas as forças que eu ainda tenho. Porque eu ainda quero ver essa mudança social, essa mudança feminista, porque o próprio feminismo, se vocês analisarem, a última luta é das mulheres com deficiência. E o feminismo ainda não reconhece isso. Não reconhece isso como uma última luta, que é as mulheres com deficiência. E a próprias inclusivas é o movimento mais antigo do país, e eu acredito que o único feminista. Feminista, e só tem 11 anos. Só 11 anos. Envolve quantas mulheres? Olha, hoje nós somos um movimento bem pequeno, né? Ele foi diminuindo, assim, porque outras companheiras foram buscando outros movimentos, outras percepções, outras vivências. Então, hoje nós somos, assim, entre 6 e 7 mulheres. E é muito difícil construir o próprio movimento, porque a gente não consegue chegar nas mulheres com deficiência. É uma Você tem lacuna. uma barreira das mulheres ou uma barreira que se a família traz, enfim, você tem uma avaliação disso? Eu também consigo analisar a questão da família, sim, a questão da família também, a questão da superproteção, a questão da... Mas eu também vejo, assim, que chegar nas mulheres com deficiência tem sido um grande desafio, porque a gente não sabe onde é que elas estão. E quando a gente diz não sabe onde é que elas estão, isso vem muito da questão de dados também. A enchente nos mostrou isso. Nós trabalhamos um projeto também, tá? Que também foi apoiado pelo Fundo Elas, que foi por todas nós, que a gente foi muito difícil mapear as mulheres com deficiência atingidas pela enchente. Onde é que estão as mulheres com deficiência? Se a gente tem os dados, né, aqui do nosso estado, mas a gente não sabe onde é que elas estão, a gente não consegue chegar nessas mulheres. E muitas vezes a gente daí traz a questão do digital, que muitas não conseguem acessar as redes, não vão saber que as inclusivas existem. Se o movimento feminista não nos levar para participar das ações, né, faculdades, escolas, não vão saber que a gente existe. Então, como é que a gente vai acessar essas mulheres? É um grande desafio das inclusivas a gente conseguir ampliar o próprio movimento, porque a gente não sabe onde é que estão as mulheres com deficiência. E outra coisa que eu vejo muito também, para uma mulher com deficiência estar dentro do movimento, ela tem que ser ativista. Tem que ter esse olhar ativista, né? Senão, não rola. Tem que ter uma perspectiva feminista, porque as pautas que a gente defende, incluindo principalmente uma polêmica que é de todas nós mulheres, a questão do aborto. Né? A questão do aborto a gente defende. Né? A gente defende a questão do aborto como um direito, né? Um direito do nosso corpo, né? Então, assim, se não for feminista e não defender as nossas pautas, não tem como ficar dentro do movimento. A gente teve muitas companheiras que entraram e não conseguiram se identificar com a nossa agenda. Então tem isso, são vários os desafios, né? Para se fazer um ativismo, para se construir um movimento, consolidar, manter, estruturar, são muitas as barreiras também, com nós mesmos também. Não só do movimento em geral, nós também temos as nossas barreiras dentro do próprio movimento. Mas a gente vem aí tentando ampliar, com ideias para o ano que vem, tornar a inclusiva nacional. Já porque nós já temos companheiros de outros estados, né, que se somam à luta, mas ampliar, sair do estado do Rio Grande do Sul e tornar as inclusivas um movimento nacional. Porque a gente precisa levar a nossa voz para outros lugares, para outros estados, a nossa luta, né? A nossa luta. E o movimento de mulheres com deficiência no país tem crescido muito nos últimos anos, sim. E a gente viu muito claro agora na Marcha das Mulheres com Deficiência, que na de 2015, foi a última, né? Não tinha tanta mulher com deficiência. Nessa... Marcha das mulheres com deficiência as ou mulheres negras? As mulheres negras, aliás. As mulheres negras, agora nessa que teve, agora que aconteceu dia 25, teve até comitê. Foi criado um comitê nacional das mulheres negras com deficiência para participar. Então a gente vê como tem ampliado no país a questão da agenda feminista das mulheres com deficiência. A gente tem ampliado os movimentos, tem ampliado a voz, tem lutado pela questão das políticas públicas, tem tentado ocupar os espaços, né? Porque é aquilo, né? Tentar, né? A gente tem resistido na questão de ocupar os espaços, seja político,
né? Principalmente político, né? Política Sim. é um desafio maior ainda, né, gurias? Uhum. É um desafio que para nós está bem distante ainda, né? Mas a Uhum. gente está resistindo ali, está lutando, porque a gente precisa ocupar os espaços. Aquela frase, né, que é do movimento de pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Então a gente diz muito, nada sobre nós sem nós. Se não tiver nós, não tem como falar de nós. Então a gente precisa estar, precisa ocupar, precisa ter voz para poder fazer todo esse enfrentamento social. Social, né? Porque daí a gente está enfrentando a sociedade, né? Para dizer que a gente tem o direito de existir. A gente tem o direito de existir e de ocupar. Né? Então, as inclusivas é isso, é essa resistência, essa potência, essa voz da Carol, das outras companheiras, para a gente dizer que a gente vai continuar fazendo guia, fazendo tudo que a gente tiver direito, que a gente tiver apoio, que a gente tiver estrutura, levar a luta feminista nossa, a gente vai continuar fortalecendo, ampliando a nossa voz. Porque chega de silenciar. Chega de silenciar. Sim. Muito bem, muito obrigada, Carol, pela tua participação aqui com a gente. Uma aula, né? A gente fica olhando, né, Sim. também todas as nossas questões internas, né, em relação a isso. Sim. É muito bom poder ter esses espaços, né? Sim. E, Kátia, se me permite, eu queria trazer uma experiência pessoal minha, porque a gente iniciou esse programa hoje fazendo uma autodescrição. E eu me lembrei que em 2023 eu fiz uma entrevista com uma estudante que ela estava reivindicando livros com acessibilidade. E ela tinha múltiplas deficiências, incluindo a baixa visão. E aí eu pensei, foi a primeira vez que eu entrevistei uma pessoa com deficiência. E pensei, preciso pesquisar como a gente vai se comunicar, né? Porque passa pela essa questão da comunicação. Isso. E aí, quando eu pesquisei, a primeira orientação foi fazer autodescrição. Aí no dia eu cheguei, né? Conversei com ela, me apresentei, fiz a autodescrição e fizemos a entrevista. Aí eu fui na escola dela, né? Entrevistei ela na escola aqui, na periferia de Porto Alegre. E aí, no final da entrevista, a professora levou ela de volta para a sala de aula dela. E a professora perguntou assim pra ela, não vai apagar a luz? Daí eu fiquei assim, né? Aí a Gabriele, que era a menina, ela disse assim, não, porque ela fez autodescrição, então eu não me sentia às escuras igual, sabe? Então ela Silêncio, né? ela costumava fazer isso com quem ia entrevistar ela. Porque geralmente os jornalistas não se autodescreviam, ela ficava naquele escuro. Isso. E aí, no final, ela fazia essa pegadinha de deixar o jornalista às escuras. Imagina. É um silêncio, Sim. né? Porque isso é um Então, silêncio, foi né? algo transformador, assim. Isso, é um silêncio, porque no momento tu tá silenciando aquela pessoa, né? Sim. É um silêncio, né? Então, assim, é um exercício, né? É um exercício constante. Se a gente não se cobrar, muitas vezes, né? Como vocês falaram, foi uma aula. Mas, assim, só em ocupar esse espaço, quantas pessoas vão assistir esse programa, né? Quantas pessoas também vão ter essa oportunidade de aprender, de entender. O guia tá aqui, tá online, né? Tá online, é só acessar. É um material que a gente só quer que voe, não só aqui no nosso estado, mas no país inteiro, porque não tem nada, né? Então a gente está iniciando esse tema, né? Nós estamos iniciando o tema. Então, assim, eu só tenho a agradecer muito a oportunidade de estar aqui, que nós, enquanto movimento, a gente possa continuar contribuindo para a questão da comunicação, porque tudo é comunicação. Né? A gente se comunica o tempo todo, né? Seja as diferentes formas de comunicação, gestual, visual, né? Então a gente se comunica, né? Nós somos comunicação. Então contem muito com nós. Muito, muito obrigada mesmo, em nome das inclusivas. Nós que te agradecemos. E pessoal, aqui então, o Guia Anticapacitista de Boas Práticas Digitais, né? Ele tem na internet também, no blog inclusivas, com 2s.blogspot.com.br. Só baixar ali e acompanhar também as redes sociais das inclusivas, no Instagram, Facebook, né? E tem o e-mail também, inclusivas2s@gmail.com, para entrar em contato e convidar a Carol e as outras companheiras que fazem parte do movimento para estar conversando sobre esse tema em escolas, em grupos de mulheres, né? Enfim, levar esse assunto adiante, porque ele é fundamental.
E também quero aproveitar para te convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá no nosso site, apoia.se/Brasil de Fato RS. E amigos do Brasil de Fato RS, e contribua com o valor que você puder. Lembrando também que se você tem um recado, uma sugestão de pauta, é só entrar em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta. Esse foi o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região.